Pelo sinal da Santa Cruz, dai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei. Nessa primeira meditação, nós vamos meditar num episódio da vida de Jesus Cristo, que é a sua transfiguração no Monte Tabor, diante de 3 apóstolos. É um episódio que, se bem meditado, se bem assimilado, ele ajuda a penetrar no mistério de Jesus e ajuda a consolidar as ideias centrais da nossa fé cristã. É um episódio que está narrado por 3 evangelistas, né? São Mateus, São Marcos, São Lucas. São João, que estava lá presente, que foi um dos 3 apóstolos, ele não narra porque já está narrado. Mas ele, quando fala no prólogo do Evangelho, ele fala, né, falando de Cristo, né? O Verbo se fez carne, habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Eu vi a glória de Deus. São Pedro, que também estava lá, que era um dos 3, eram Pedro, João e Tiago, né? São Pedro, na epístola dele, ele fala, olha, quando nós anunciamos o Evangelho, quando nós anunciamos as verdades cristãs, não foi seguindo fábulas engenhosamente inventadas, que nós devemos conhecer o poder e a vinda de Cristo, mas nós fomos testemunhas da sua majestade. Quer dizer, nós vimos, quer dizer, que é tudo verdade. Pois ele recebeu a glória e honra do Pai de Deus Pai, quando lhe foi dirigida esta palavra: este é meu filho muito amado, em quem eu pus meu agrado. Isso nós ouvimos, essa voz vinda do céu, quando nós estávamos na montanha. Ou seja, foi um episódio muito marcante na fé da igreja, né? Eles tiveram uma experiência da glória de Deus, da divindade de Cristo, e até uma experiência da Santíssima Trindade, né? Eles foram testemunhas de que tudo isso é verdade mesmo, eles viram a glória de Deus. Então vamos começar lembrando esse episódio. Tudo começa com uma conversa de Jesus uma semana antes. Uma semana antes da transfiguração, foi a primeira vez que Jesus anunciou a sua paixão. E esse episódio tem relação com esse anúncio. Causou um impacto muito negativo, né? Depois nós vamos voltar a essa conversa, mas 6 dias depois dessa conversa, Jesus toma então esses 3 apóstolos e vai ao Monte Tabor. O Monte Tabor é um monte que está na Galileia, é um monte muito alto, né? Pode ser visitado, eu já estive lá, é lindo, né? Mas se vê que é um monte alto e lá tem uma linda vista do Vale do Esdredon, né? Mas se vê que Jesus queria um lugar realmente isolado, bem isolado.
Então eles sobem a essa montanha, e ali Jesus começa a lhes falar da sua paixão, da sua ressurreição. A sua voz era uma voz cálida, uma voz íntima, e os olhos de Jesus começam a brilhar com mais luminosidade. Eles começam a ver que Jesus vai ficando como que iluminado, né, cercado por uma luz, uma espécie o seu rosto vai ficando brilhante, né? E esse clarão vai se comunicando às vestes dele e e ao redor dele. São Mateus escreve: seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. E os apóstolos são tomados por um misto de enlevo muito agradável ali, surpreendente. Eles sabem que não estão sonhando, eles estão vendo um prodígio, né? E todo lugar é invadido por essa luz. O corpo de Jesus aparece como que transparente. E não bastasse isso, aparecem ali duas pessoas, que são Moisés e Elias, que Jesus cumprimenta, Moisés e Elias, né? Que são as duas únicas pessoas do Antigo Testamento que a Bíblia diz que ressuscitaram, que estão já ressuscitados no céu, né? E eles começam a conversar com Jesus precisamente sobre a paixão e a ressurreição que vai acontecer em Jerusalém. Os três apóstolos estão numa espécie de êxtase, eles estão vivendo uma experiência celestial ali, né? O deleite deles é tão grande que eles querem que não termine aquilo lá, né? Então, conto os evangelhos que Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Como dizer, vamos prolongar esse momento delicioso, não deixa acabar esse momento delicioso que nós estamos vivendo aqui. Eles estão maravilhados com aquilo, totalmente deslumbrados com aquilo que eles estão vendo e estão experimentando, né? E aí, dentro desse prodígio, acontece um terceiro momento, né? Primeiro foi Jesus que transfigurou-se, depois aparecem Moisés e Elias, e aí é um terceiro momento que eles vão ter uma experiência da Santíssima Trindade. Porque diz assim: quando Pedro ainda falava, veio uma nuvem luminosa e os envolveu. A nuvem a gente sabe que é o Espírito Santo. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: eis o meu filho muito amado, em quem eu pus toda a minha afeição, escutai-o. E ouvindo essa voz, os discípulos caem por terra, tiveram medo, porque eles não estão aguentando a intensidade sobrenatural daquele episódio, né? Então eles caem por terra com medo, e Jesus aproximou-se dele, tocou-os, dizendo: levantai-vos e não temais. Eles levantam os olhos e veem só Jesus normal de novo. Tinha acabado a transfiguração, né? Então é uma experiência muito forte, né? Santo Tomás de Aquino, que é a grande inteligência da igreja, né? Ele ajuda a penetrar nesse mistério e ele dá 3 razões, 3 aspectos que são importantes da transfiguração. O primeiro é que Jesus fez aquilo para que eles vissem que ele realmente é Deus, que ele quis que eles vissem Jesus divinizado, porque eles vão ver daqui a pouquinho Jesus morto, crucificado, vão achar que Jesus não era Deus, né? Humilhado, aceitando todas as humilhações na paixão, e vão ter uma dúvida de fé enorme. Então Jesus queria confirmar a fé deles. Olha, quando vocês me virem daqui a pouco, ele é Deus. Depois eles tiveram um vislumbre da glória divina, quer dizer, que é uma espécie de um aperitivo daquilo que a vida celestial que nos aguarda, a qual nós estamos chamados, né? Então ele viu que foi uma coisa inesquecível, da delícia que eles tiveram naquele momento. Então esse foi o primeiro motivo. O segundo motivo da transfiguração é para que eles não se escandalizassem com a futura paixão de Jesus. Que eles ficassem fortalecidos na fé, porque eles veriam logo o sofrimento de Jesus, e eles tinham que entender que mesmo Jesus, humilhado, cuspido, machucado, continuava sendo Deus. Jesus quis tenham certeza de que eu sou Deus, né? Então não se quando vocês virem acontecer a paixão, não se escandalizem. E o terceiro motivo, que é também importante, é para descrever o processo de transformação interior
que acontece com as pessoas que se convertem, que têm uma vida cristã. A transfiguração de Cristo mostra, assim, simbolicamente, o que é a vida espiritual. Quando alguém se afasta do pecado, alguém se converte, volta para Deus e se une a Deus e começa a ter uma vida cristã profunda, essa pessoa se transfigura interiormente pela graça. Ela é transformada pela graça, ela é como que é iluminada pela graça. Então vamos comentar rapidamente esses 3 aspectos que são importantes, né? Então o primeiro é para mostrar que ele é Deus mesmo, né? Eles tiveram quer dizer, eles veem em Cristo Deus, né? Nós acreditamos, a fé cristã é sobretudo acreditar que Deus se encarnou, que Deus veio à terra, esteve entre nós, conversou com os homens, como diz a Bíblia, esteve entre nós, morreu na cruz para nos salvar, e era Deus mesmo em pessoa que estava lá, né? Como nós vamos, e Jesus não mostrou tudo, como nós vamos ver no céu, mostrou só um pouquinho da sua divindade, né? Mas também confirmou a promessa da vida eterna do céu, né? Existe outra vida, não podemos esquecer que nós estamos aqui de passagem, né? E nós fomos criados para algo maravilhoso, que existe o céu, é um mistério, nós não sabemos aquilo lá, mas que nós não sabemos o que Deus nos aguarda, sabemos que é uma coisa maravilhosa que nos aguarda, que é inalcançável para a nossa inteligência, para a nossa especulação, né? O gozo eterno do amor de Deus, o gozo celestial, que eles tiveram só um pouquinho daquilo lá, mas que é uma coisa que é importante para nós ter muito presente isso, né, ao longo da nossa vida, né? Então essa é a primeira razão. A segunda razão, eu vou me deter um pouco nela, porque é especialmente importante. É para que eles não se escandalizassem com a cruz. E é uma tentação que todos nós temos, né? De achar que de repente acontece uma coisa ruim, que tudo é mentira, que Deus não existe, que tudo, né? Então vejam só, vamos recapitular, né? Quando Jesus começou a pregar o Evangelho, o começo do Evangelho foi uma coisa triunfal. Surgiu aquele homem na Galiléia, na Judéia, ele começa a pregar umas coisas maravilhosas, né? Uma beleza poética, as parábolas do Evangelho, sabe, o sermão da montanha, com uma profundidade, uma beleza, e a figura dele mesmo é uma figura fascinante, né? A voz dele, a presença física de Jesus, as pessoas, que é bonito, que era uma coisa assim, de uma beleza, de uma majestade, e as pessoas vão ficando fascinadas com Cristo e os milagres que ele faz, sobretudo, né? Ele tem uma autoridade enorme. Ele fala, né, olha, Moisés falou para vocês isso, mas eu digo, ele melhorava aquilo que Moisés tinha dito, iluminava aquilo que Moisés tinha dito de uma maneira linda e de uma maneira surpreendente, né? Uma nova leitura da lei da Torá judaica, né? Depois os milagres, quer dizer, as multidões são filhas de doentes, e Jesus são milagres incontestáveis. Então, o reino de Deus está começando, ele fala, chegou o reino de Deus, o reino de Deus está próximo, está começando uma nova era na história do mundo. E ele começa a fazer milagres, né? Milagres assim potentes, né? Quer dizer, ele cura cegos, ele cura paralíticos, limpa leprosos, chega até a ressuscitar os mortos, né? Então, e as pessoas começam a pensar, é o Messias, deve ser o Messias. Então, a popularidade, o entusiasmo que Cristo suscita são totais, né? A liderança que ele tem é claramente superior a todas as autoridades da elite religiosa de política dos fariseus de Jerusalém, né? Então há uma espécie de uma euforia com a pregação de Deus. As pessoas seguem dias seguidos, esquecem de comer, né? As multidões ficam suspensas. Pois bem, 6 dias antes da transfiguração, Jesus acha que depois dessa primeira fase triunfal, depois dele anunciar essa chegada desse reino dele, que as pessoas não sabem bem ainda o que é, né? Ele vai começar a anunciar a sua paixão. Até então não tinha falado nada disso, de propósito. Claro que se você faz uma leitura atenta das bem-aventuranças, das parábolas, você vê que lá está embutida o sentido do sofrimento,
lá embutido aquilo que vai ficar evidente depois, quando ele começar a falar mais claramente, né? Mas então chegou a hora de inaugurar uma segunda fase na pregação de Jesus. Ele vai entrar no miolo do cristianismo, que ele veio nos salvar, morrendo na cruz por nós, que a cruz faz parte do mistério da salvação, que o sofrimento faz parte do mistério da salvação. Porque ele tinha uma primeira ideia, olha, poxa, que não ia ter mais sofrimento, que Jesus fazia milagre, imagina, multiplicou os pães, acabou o problema da fome do mundo, vai começar toda uma época nova em que o sofrimento praticamente vai ser muito reduzido, né? Então, conta o Evangelho, Jesus começou então a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos e dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas. Ele seria morto e ressuscitado ao terceiro dia. São Pedro, que é o mais intuitivo dos apóstolos, é o mais assim franco e assim corajoso também, ele capta logo essa mudança de discurso. E ele interpela Jesus, com toda sinceridade, Jesus, que conversa é essa, né? Que conversa é essa de paixão? Está tão bom até agora aqui. Por que você vem com essa conversa para cima da gente agora, né? Fora com essa conversa de sofrimento, né? Então diz assim o Evangelho, Pedro começou a interpelá-lo e a protestar nesses termos, que Deus não permita isso, Senhor, isso não vai acontecer não, né? E Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe, afasta-te de mim, Satanás, tu és para mim um escândalo, os teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens, né? Que São Pedro manifesta espontaneamente aquilo que todos nós pensamos muitas vezes, né? Quer dizer, olha, vamos procurar uma vida sem dor, sem sofrimento, assim, uma espécie de aquela frase, né? Procure o prazer e evite a dor, é a frase do paganismo, né? Um pouco, né? Vamos equacionar a nossa vida, o nosso projeto de vida, procurando evitar, fugir da dor ao todo. Quem sabe ela não apareça no nosso caso, há pessoas por aí que sofrem, mas acho que comigo não vai acontecer não, né? E como se os sofrimentos fossem uma coisa evitável, driblável, digamos assim, né? E de fato havia aquela expectativa errada de que com a vinda de Cristo os milagres tenderiam a acabar, entendeu? Então Jesus corrige, né? Olha, Pedro, não, né? Pedro, o sofrimento faz parte da vida humana. Aliás, é o ponto-chave da existência humana, que tem que ser encarado de frente. O sofrimento por motivo de amor, você se entregar ao amor e ao sofrimento que supõe essa entrega e essa doação, é o ponto-chave da construção da felicidade. A felicidade não está no prazer, mas está no amor. E no amor que sabe sofrer, que sabe entregar-se, né? Então, depois dessa espécie de bronca que Jesus dá para São Pedro, em seguida, Jesus disse a seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, recobrá-la-á, né? Então ele vai dizer, olha, o grande paradoxo cristão, né? Que para viver é preciso morrer, né? Em vez de procurar fugir da realidade do sofrimento e equacionar toda a tua vida de uma maneira assim, eu não quero sofrer, só quero prazer, só quero... Então, abrace os teus deveres, a cruz dos teus deveres, da tua vida, da tua vocação, da tua dedicação aos outros. Nós estamos aqui na Terra para amar e para doar-nos. Então, o coração que se abre, que renuncia a si mesmo e que se abre ao sofrimento, aí é que vem a felicidade. Então, cada um tem a sua cruz, né? Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, né? Que nós temos que identificar, né? Ela se concretiza numa situação, pode ser uma doença, pode ser uma sogra, pode ser um vício do marido, pode ser um problema econômico, pode ser uma situação profissional, pode ser uma dificuldade de relação tóxica com uma pessoa próxima, sei lá, mas ela aparece sempre, né? E a sabedoria cristã está em você saber que identificar essa presença dessas situações
E sabe, ó, Deus aqui está me pedindo que eu me entregue, né? Deus está pedindo que eu me entregue, né? E também isso não só nesses momentos mais difíceis, numa cruz mais difícil que pode haver na nossa vida, mas também no dia a dia. Eu posso viver o dia a dia entregando-me generosamente nos pequenos deveres de cada dia, nos pequenos compromissos, vencer um mal-estar, uma pessoa um pouco maçante, um cansaço, uma dorzinha, um resfriado, um barulho, e eu posso aceitar, bom, Deus está me mandando essas coisas aqui, eu vou levar com elegância, vou abraçar essas pequenas dores. Então abraçando essas pequenas cruzes diárias, Deus me prepara para outros sofrimentos que possam vir. Porque também fazem parte da vida humana sofrimentos maiores, né? São chamados purificações passivas. Às vezes Deus permite na vida da gente que aconteça uma coisa mais dura. Então pode haver um escândalo da cruz. Você pode dizer, puxa, mas... Então Jesus, com esse episódio, ele queria preparar os 3 apóstolos para o escândalo da cruz. São precisamente esses 3 apóstolos que vão acompanhá-lo depois em Getsemane, na oração no Horto das Oliveiras, e eles vão ver um Jesus completamente desfigurado, suando sangue, sabe, apavorado, pedindo ao Pai que passe aquele sofrimento que ele vai ter que enfrentar. Então, puxa, mas isso é Deus, né? Eles vão ter aquela confusão, mas isso é Deus. Então, na vida humana, acontecem às vezes coisas duras, né? A vida pode ter momentos duros, para algumas pessoas mais do que para outras, mas todos nós, de alguma maneira, vamos ter momentos duros. Um padre amigo meu, agora 60 e poucos anos, está com Parkinson. Parkinson forte, ele não pode se vestir, não pode comer sozinho, não pode celebrar missa. Quer dizer, um sofrimento grande, né? Uma pessoa na família que tem Alzheimer, uma injustiça profissional, uma separação matrimonial que não se pôde evitar, né? Um rapaz com um acidente de moto perde um braço. São coisas duras que acontecem, mas para todos nós vai vir a velhice, vai vir a morte, né? Então, a perda de faculdades, então, vão acontecer essas coisas. Então, nessas situações, pode romper o escândalo, entende? Poxa, mas que Deus é esse, né? Que Deus é esse que não me ajuda, que permite que aconteça isso, que permitiu essa situação, né? Onde estava Deus em Auschwitz, né? A pergunta que fazem, né? Onde é que estava Deus aí? Onde é que estava, né? E Jesus Cristo estava lá, assim, em Auschwitz, ele estava lá com cada daquelas pessoas, com os judeus, também os católicos que foram martirizados lá como Edith Stein, né? Então, Cristo nos convida a penetrar no sentido redentor do sofrimento. Ele quis mostrar aos apóstolos que sim, tem paixão, mas depois da paixão vem a glória, né? Vem a glória, quer dizer, o sofrimento nunca é a última palavra. A última palavra nunca é o sofrimento, a última palavra é a glória de Deus, é o gozo eterno, é o céu, né? Então, com a transfiguração, Cristo quis mostrar aos apóstolos e a todos nós que ele continua sendo Deus, né? Há umas palavras de São José Maria que são umas palavras assim profundas e que vou ler, vou ler, né? Então, assim, pensai o bem, minhas filhas, pensai cada uma de vocês nas circunstâncias que vos rodeiam e saibam que nos servem mais as coisas que aparentemente não vão bem e nos contrariam e nos custam do que aquelas outras que parece que vão saindo sem esforço. Às vezes parece que a vida está correndo está correndo tudo bem, está tudo ótimo, mas de repente, né? Então, não são esses os momentos que vão construir mais a minha felicidade. Diz que ele continua. Nos servem mais as coisas que aparentemente não vão bem do que aquelas que vão saindo sem esforço. Se não temos essa doutrina clara, irrompe o desconcerto e o desconsolo quando surge um sofrimento, né? Pelo contrário, se apanhamos bem essa sabedoria espiritual, aceitando a vontade de Deus, ainda que custe, nessas circunstâncias precisas, amando Jesus Cristo e sabendo-nos corredentores com Ele, não nos faltarão a claridade, a fortaleza para cumprir com o nosso dever e a serenidade. E se nós olharmos para trás nas nossas vidas, e nós virmos que me ajudaram mais os momentos duros pelos quais eu passei,
situações difíceis pelas quais eu passei na minha vida, eu cresci nessas situações. Foi nessas situações que eu cresci, que eu amadureci, que eu me preparei para coisas maiores, aquela crise no casamento, aquele revés, aquela doença. Foi lá que eu cresci. Essa é a sabedoria, sabe? Eu tenho que saber que é assim, né? Então, depois da paixão vem a ressurreição. Depois da glória depois da cruz vem a glória. Há um outro pensamento em caminho que diz assim: bebamos até a última gota o cálice da dor na pobre vida presente. Que importa padecer 10, 20, 50 anos, se depois vem o céu para sempre, para sempre, para sempre? Quer dizer, Deus vai nos levar para o céu, né? Mas não quer dizer que nós vamos ser infelizes nessa vida só para depois ser felizes na outra. Não, não. O que Jesus nos ensina é ser felizes, sabendo que o sofrimento faz parte da vida humana, porque é ali que você se torna melhor, é ali que você cresce, é ali que você ama. O que te realiza é o amor. O que te realiza não é o prazer, não são as coisas gostosas. O que te realiza é o amor, que você vai crescendo nele e começa e produz aquele gozo profundo, às vezes mesmo no meio de intensos sofrimentos que pode acontecer. Então o mistério da transfiguração de Jesus ensina também que o céu já começa aqui na terra quando nós sabemos ter essa sabedoria, né? Nós começamos a ter aqui na nossa vida, que é o gozo do céu, pelo amor, pela doçura, pela gostosura interior de saber que que Cristo está junto conosco, que nós estamos ajudando Jesus a fazer a redenção da humanidade, que a nossa vida tem uma missão salvadora de entrega, de generosidade e de amor, né? Então, a transfiguração de Cristo, ela mostra simbolicamente a vida espiritual. Quando alguém se une a Deus, começa a ter uma vida cristã, essa pessoa é transfigurada pela graça. A transfiguração ela é um símbolo daquilo que Deus vai realizando e quer realizar em cada um de nós. A vida de quem se converte passa a ser iluminada por Cristo, que você começa a ver o sentido da tua vida, né? No Evangelho de São João tem essa frase no comecinho: Cristo é a luz que ilumina todo homem, toda mulher que vem a este mundo, né? O mistério da vida humana é iluminado pela vida de Cristo, né? É ali que eu encontro a resposta para o mistério da minha vida. É aí que eu encontro a resposta. Porque é uma luz que ajuda você a discernir entre o bem e o mal. Com a luz de Cristo, você começa a discernir no teu próprio interior o bem do mal. Você começa a perceber as maldades que tem às vezes no teu coração. Puxa, como eu pensei, como eu fui mesquinha a pensar essa coisa tão ruim. Que feia essa inveja que eu estou sentindo. Esses filmes é absurdo que eu estou sentindo. É um egoísmo muito forte em mim, um desejo de posse, desejo de manipulação das pessoas. Eu quero ser o centro das atenções. Você começa a perceber toda essa maldade, esse egoísmo, o orgulho, o egocentrismo. E ao perceber essas coisas, é uma luz é uma graça, sabe? Quando você percebe o egoísmo dentro de você mesmo, o orgulho dentro, é uma imensa graça, porque você começa a reconhecê-lo, começa a pedir perdão a Deus por ele, saber que não é para ser assim, né? Não combina com Cristo ser assim, e você começa a confessar esses pecados, começa a reconhecer os pecados, a confessá-los, e começa a surgir um olhar bondoso dentro de você que não tinha antes. Um olhar misericordioso de compreensão das pessoas, de compaixão das pessoas. Você começa a ter uma bondade, você começa a ser iluminada pela bondade de Cristo, né, que começa a iluminar a tua vida. Então, a conversão, quando você começa a entrar na vida espiritual, começa a pensar no mistério de Jesus, é como se acendesse uma lâmpada interior no teu coração. E quanto mais a pessoa se escuta a palavra de Deus, a pessoa se aproxima da Eucaristia, né? Essa luz vai crescendo e há algo que mudou. Nesses apóstolos, algo mudou para sempre neles, né? Quando eles viram a transfiguração. Eles sabem que Jesus é a verdade, que Cristo é Deus. Eles vão depois fugir na cruz, mas eles vão voltar, sabe? Então você entende que mesmo quando surge um momento de sofrimento, naquele momento Deus te consola. Ele sabe que não é à toa aquele sofrimento, tem uma grandiosidade naquele sofrimento.
E você foi chamado a um amor grandioso, sabe? Há uma frase de São Paulo que eu gosto, de toda hora eu estou falando dessa frase, né? Diz assim: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que nós também saibamos consolar os demais, né? Você quando está no meio de um sofrimento, que apareceu na tua vida uma situação dura, uma situação difícil, mas você sabe que Deus mandou aquela situação e você, em vez de se revoltar com ela, em vez de se escandalizar com aquilo, você olha, Deus está me pedindo isso, quer saber? Vamos abraçar esse sofrimento. Nesse momento você tem uma doçura, sabe? No meio daquela amargura aparece um fiozinho doce e você surge uma bondade, e você tem capacidade de consolar os outros. Você tem uma capacidade de começar a consolar as pessoas. Então, a vida de quem foi iluminada por Cristo já não caminha nas trevas. Ela entende o sentido grandioso da vida humana, do amor, da doação, né? E aí ela começa a construir uma vida grandiosa de amor, né? Que é o que te torna feliz, sabe? Que é o que torna o casamento, que me torna a doação, a felicidade do casamento vem da tua identificação com Cristo na tua entrega. O cônjuge, claro, eu quero tornar o meu cônjuge feliz, eu quero, mas o que é importante é a minha entrega, a minha doação, porque aí eu vivo junto com Cristo o mistério, né? Então, essa sabe, é uma coisa difícil, mas é importante, são as ideias centrais, né? Jesus falou isso aí para São Pedro, e São Pedro reclamou, poxa, mas para quê? É muito complicado. Não é. É o mistério da vida humana, entende? O mistério da paixão e da ressurreição de Cristo que começam a acontecer na nossa vida, né? Então vamos terminar essa primeira meditação. Nossa Senhora, por ser imaculada, ela sempre foi transfigurada, né? A gente fala na Salve Rainha, por exemplo, fala, né? Em latim é bonito, né? E los tuos misericordes óculos a nós converte, né? Aquele olhar misericordioso, dirigir para nós aquele olhar misericordioso, né? Quer dizer, ela tem um olhar de misericórdia, porque ela tem uma bondade, sabe? Ela tem uma misericórdia, uma bondade, um carinho, uma compreensão, uma capacidade de consolar-nos, né? Porque ela estava iluminada pelo amor de Cristo, pela realidade do Evangelho. Então vamos terminar pedindo a Nossa Senhora esse mistério da transfiguração. Existem cenas do Evangelho que são especialmente importantes. São 20 cenas, que são os 20 mistérios do Rosário. Então são 20 momentos assim mais importantes da vida de Jesus. A transfiguração é um deles. É o quarto mistério luminoso, né? Nas quintas-feiras a gente reza mistério luminoso. Quarto mistério luminoso, a transfiguração de Nosso Senhor no Monte Tabor, né? Então é o mais luminoso dos mistérios, porque Jesus foi iluminado e nos ilumina, né? Então vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a meditar muitas vezes nesse episódio, para que nós nos penetremos melhor no mistério da vida de Jesus e para que nós também consolidemos nossa fé nesses pontos centrais da vida cristã. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei.
Ato da presença de Deus. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e transfigurou-se diante deles. Olhar e contemplar a Cristo me enche de esperança. Que desânimos e tristezas posso abandonar no Senhor para que os converta em alegria e fonte de uma nova vida? Mestre, é bom para nós estarmos aqui. Faremos 3 tendas. Estar com Jesus é uma fonte de alegria. Como tento compartilhar isso com minha família e amigos? O autêntico amor traz consigo uma alegria que tem as suas raízes em forma de cruz. Quando encontro dificuldades e contratempos nas tarefas do dia a dia, sei descobrir ali Cristo que me espera, abraçado à cruz, e me pede para carregá-la com Ele? Enquanto ele despedia a multidão, feito isto, subiu a montanha para orar na solidão. Procuro, sempre que possível, momentos para minha oração pessoal e, ao mesmo tempo, no meu dia a dia, no meu trabalho e na minha família, procuro ter a minha vida transformada pela minha relação com Deus. De que forma insisto em pedir ao Senhor, sabendo que a oração é onipotente, é sempre fecunda? Mas, redombrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar-se, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Preciso aumentar minha confiança de que o Senhor está ao meu lado, mesmo quando as ações humanas parecem falhar? Tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Diante das inseguranças da vida, procuro me abandonar no Senhor, sabendo que quem está nas mãos de Deus está nas melhores mãos? Ato de contrição. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Jesus, Senhor, do nosso inimigo, do Pai, do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer concurso deste tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.
Muitas vezes, Jesus mostrou o seu poder diante das forças da natureza. Acalmou a tempestade num instante, né? Amaldiçoou a figueira ficou seca completamente. Entrava numa sala trancada pelas paredes, depois da ressurreição. O lago agitado, o mar agitado, com um gesto de Cristo, as águas entram imediatamente em repouso. Multiplicou pães e peixes, curou cegos, surdos, ressuscitou um homem que tinha sido enterrado há 4 dias, né? Então, quer dizer, Jesus tem um domínio absoluto da criação. Ele está por cima das leis da física, da biologia, ele pode suspendê-las, pode dominá-las, né? Então nós vamos agora meditar no milagre de Jesus, em que Cristo caminha sobre as águas, no qual nós somos convidados digamos assim, a participar de alguma forma desse poder de Cristo sobre a criação, ter um domínio da nossa própria vida. Esse milagre acontece logo depois de Jesus ter multiplicado os pães e os peixes, suscitou uma euforia, as pessoas queriam seguir Jesus, queriam que ele fosse rei, queriam levá-lo em ombros para Jerusalém, né? Ele sobe a montanha e diz para os apóstolos: vão para Cafarnaum, vão embora, eu vou depois, né? E as pessoas não sabem onde está Jesus, ele está na montanha rezando. Então acontece, diz o Evangelho, que os apóstolos estavam remando com muita dificuldade, atravessando o lago, porque o vento era contrário, e já bem madrugada dentro, Jesus foi ao encontro deles, andando sobre as águas, né? Os apóstolos, vendo aquele vulto que se aproxima, na escuridão da noite, ali, na luz da lua, ali um vulto que se aproxima, ficam apavorados, pensam que é um fantasma, uma coisa, começam a gritar apavorados, é compreensível, né? E aí Jesus diz: sou eu, não temais, não tenham medo, sou eu, né? Então Pedro, o futuro São Pedro, que toma uma iniciativa que é surpreendente, mas que é típica dele. Diz assim: Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. E Jesus diz para Pedro: vem, né? Pedro saiu da barca, ele sai da barca e começa a caminhar sobre as águas em direção a Jesus. Então, esse pedido de Pedro se entende melhor porque ele tinha acabado de assistir à transfiguração, ele estava assim na euforia na certeza da euforia da divindade de Cristo, né? Cristo é Deus, né? O que eu pedi para ele pode me dar. Tinha vivido uma experiência divina e tinha consciência da divindade de Cristo. Então ele pede. É um exemplo da fé atrevida de Pedro, né? Que agrada a Jesus. Jesus gosta quando nós pedimos, quando nós, sabendo que ele é Deus, nós pedimos às vezes coisas difíceis, e nós não temos que ter medo de pedir coisas às vezes bem difíceis para Deus, né? Ele sempre vai escutar e de alguma forma ele vai nos atender, né? Então ele nos convida a ser atrevidos até na nossa oração. Mas um ensinamento importante desse milagre é que, caminhando sobre as águas, Jesus nos faz essa proposta, ele tem domínio sobre a criação. E Deus criou o homem, criou a mulher para que tenham domínio também sobre a criação, conta a Bíblia, para que dominassem a criação que ele tinha feito. E um corolário, digamos assim, um corolário dessa ideia é que o homem e a mulher, com a ajuda de Deus,